Complexo econômico e industrial da saúde. Você conhece essa expressão? É muito importante sabermos do que se trata, porque ela expressa com muita nitidez a articulação entre política industrial e desafios nacionais, desafios sociais do nosso país. Isso mesmo, articular em um só pensamento política industrial e saúde. E esse é o tema que nós vamos tratar neste vídeo. Nos vídeos anteriores, nós discutimos dois assuntos separadamente. O primeiro foi a crise nos planos de saúde, em que nós discutimos as causas e consequências dessa crise. E depois nós tratamos da retomada do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, que é um órgão que envolve setor público e privado, responsável por coordenar a estratégia de política industrial do país. E o objetivo deste vídeo de hoje é poder integrar esses dois assuntos, através da discussão do complexo econômico e industrial da saúde. Em primeiro lugar, do que se trata esse complexo? Bom, vamos pensar em primeiro lugar no SUS. O SUS foi uma grande conquista do povo brasileiro na Constituição de 88. O SUS tem um enorme papel social a desempenhar num país tão desigual quanto o Brasil. Entretanto, para que o SUS consiga atingir os seus objetivos de fornecer o direito público à saúde para a população, ele necessita de uma base industrial e tecnológica para prestar esse serviço. E o mesmo vale também para o setor da saúde privado. Ou seja, a saúde, de modo geral, requer que exista uma base material fornecida por setores industriais e setores de serviço que garanta que o serviço de saúde possa ser prestado. Portanto, em cada fase histórica, para que o serviço de saúde, o direito à saúde, seja garantido, é importante que essa base material também se atualize. E, na atualidade, tem mais motivos relevantes para que essa base material seja alvo da política pública, da política industrial, que são os desafios decorrentes do envelhecimento da população brasileira, os desafios trazidos para a saúde por conta das mudanças climáticas e também os maiores riscos epidemiológicos que a humanidade passou a enfrentar. Portanto, é preciso, para garantir o direito à saúde, o direito social, que se pense o desenvolvimento industrial e tecnológico que forneça a base material para que o direito à saúde seja exercido pela população. E quando estamos falando do complexo econômico e industrial da saúde, é dessa base material que nós estamos falando. O setor da saúde, o tema da saúde, do ponto de vista econômico, mobiliza diversos setores, setores industriais e setores também de serviços. Setores como, por exemplo, o químico, o biotecnológico, o setor de máquinas e equipamentos hospitalares e também de diagnóstico, ambulatoriais, para a realização de exames, próteses. Portanto, é um conjunto de setores econômicos que fornecem a base material para a prestação, para a garantia do direito à saúde. E acontece que o Brasil tem diversos setores que estão envolvidos no complexo econômico e industrial da saúde, mas o Brasil ainda é enormemente dependente da importação de muitos dos bens e serviços necessários a esse setor. Portanto, quando estamos falando de uma política industrial orientada para o complexo econômico e industrial da saúde, nós estamos pensando em como o Brasil pode desenvolver internamente esses setores que são essenciais para a garantia do direito à saúde. O setor de saúde é um grande gerador de emprego no Brasil. Está entre os 20 setores econômicos, num total de 65, que mais geram empregos diretos e indiretos no país. Também é um setor que tem cerca de 1/3 da produção de patentes no Brasil. Ou seja, é um setor que já tem um enorme potencial de geração de emprego e de produção científica e tecnológica. Acontece que todo esse potencial de mobilização do setor da saúde para o desenvolvimento industrial e para a transformação da vida das pessoas no Brasil não vai acontecer no vácuo. Ele não vai acontecer isolado da disputa que acontece no mundo nesse setor. Pelo contrário, o que existe atualmente é uma forte corrida pelo controle
dos setores econômicos necessários para a garantia do serviço de saúde e também do controle do conhecimento necessário para a produção dos bens, dos produtos necessários, das máquinas necessárias para o fornecimento de serviços de saúde. Por exemplo, cerca de mais de 50% das patentes que estão na área da saúde são controladas por China e Estados Unidos. E cerca de 10 países controlam quase 90% das patentes dessa área. E outro desafio também é que as empresas internacionais líderes no setor de saúde, elas têm um investimento, um gasto com inovação bem maior do que o investimento realizado pelas empresas no Brasil. Apesar de que, dentro das empresas que operam no Brasil, as empresas nacionais investem mais em inovação do que as filiais das empresas estrangeiras. Mas ainda assim, quando se compara globalmente esse investimento, o Brasil está muito atrás do que pratica as grandes empresas líderes globais desse setor. Portanto, ou seja, existe uma corrida que necessita de uma ampla coordenação e de investimento público para que esse setor, para que esse complexo, de fato, possa ser direcionado, impulsionado e assim servir como grande alavanca do desenvolvimento tecnológico e industrial do Brasil, mas também de transformação da vida da população, seja na prestação do serviço de saúde, seja na geração de mais postos de trabalho que demandem profissionais de diversas qualificações, desde qualificações básicas até as mais especializadas. Ou seja, para de fato tornar efetiva uma política industrial orientada para o complexo econômico industrial da saúde, é necessário uma coordenação pública muito forte, muito decidida nessa direção, de mobilização dos instrumentos, de retomada da mobilização dos instrumentos públicos para isso, ou seja, são instrumentos que fazem com que o Estado possa dirigir o esforço privado na direção dos setores e produtos necessários para que o Brasil avance, ou seja, internalize mais produtos e setores que estão envolvidos no complexo econômico industrial da saúde e, portanto, as compras públicas, a subvenção financeira, o financiamento público é muito importante porque o Estado, assim, consegue orientar o esforço privado, o esforço inovativo privado na direção necessária para cobrir as lacunas que nós temos no complexo econômico industrial da saúde e também a necessidade de um Estado regular o setor privado. Porque nós temos cada vez mais no nosso país, fruto do movimento de concentração de capital da última década, grandes agentes privados no setor de prestação de serviços de saúde, de planos de saúde, de hospitais, e que são esses grandes atores também grandes compradores, grandes demandantes dos bens, serviços e produtos do setor de saúde. E, portanto, é fundamental que o Estado tenha capacidade de regular a direção em que esses setores também vão contribuir para que o complexo econômico industrial da saúde interno e nacional do país se desenvolva. Ou seja, qual é a mensagem geral? Para efetivar essa política industrial nessa direção, é preciso essa visão estratégica do país e por isso é fundamental que a sociedade dispute essa direção, que a sociedade compreenda que política industrial, desenvolvimento nacional deve ser disputado como um elemento essencial da política que o Estado deve realizar. Ou seja, é preciso ganhar cada vez mais a sociedade brasileira, o povo brasileiro, para a ideia de uma estratégia nacional de desenvolvimento, como caminho de transformação social da realidade da vida das pessoas. E o complexo econômico industrial da saúde nos mostra nitidamente esse caminho e nos dá um guia de como pensar toda uma estratégia nacional de desenvolvimento que integre ao mesmo tempo transformação social e desenvolvimento tecnológico e produtivo do país. Porque uma nação, para ser efetivamente soberana, necessita de ter autonomia tecnológica e produtiva e industrial. E por isso é tão importante que essa visão estratégica de desenvolvimento nacional, ela consiga superar, ela consiga vencer essa visão dominante no país, que é liberal, que é uma visão que coloca o Estado como algo muito secundário, se não totalmente desprezível para se pensar o desenvolvimento nacional. Portanto, é preciso pensar a estratégia nacional, a política industrial, como por exemplo no caso do complexo econômico industrial da saúde, integrada também com o restante da política econômica. Por exemplo,
com uma orientação do regime macroeconômico, envolvendo regime monetário, regime fiscal, regime cambial, que estejam também em sintonia com esses desafios, para não cair nos erros e nos limites da política industrial realizada no passado, em que esse regime macroeconômico estava em desassociação, com falta de sintonia com esses objetivos centrais gerais do desenvolvimento nacional. Então concluímos esse vídeo em que foi possível avançar um pouco mais a discussão sobre a política industrial e, sobretudo, essa concepção de política industrial em que se associa o desenvolvimento industrial e tecnológico do país com os grandes problemas e os grandes desafios nacionais que a sociedade brasileira enfrenta historicamente, e a necessária coordenação pública e estatal para que esses objetivos sejam alcançados. E vamos sim, nos próximos vídeos, desdobrar esse assunto da política industrial para mais outros aspectos e que, portanto, a gente possa compreender cada vez mais como lutar, sobretudo como lutar para que o Brasil volte a ter uma estratégia nacional de desenvolvimento que seja o pensamento dominante no nosso país. Um abraço.